Olá, eu sou Ana Patrícia, sou psicóloga, mentora de mulheres que trabalham com mulheres. E há mais de 14 anos sou facilitadora dos Círculos de Mulheres Terapêuticos. Seja bem-vinda a esse que é o segundo vídeo do nosso workshop online dos Círculos de Mulheres Terapêutico. Antes de mais nada, se você não assistiu ao vídeo 1, é extremamente importante que você assista. Esse é o segundo de uma série de vídeos. Então, para que você compreenda tudo que eu quero te ensinar, para que você tenha o melhor aproveitamento possível, para que possa gerar valor para a sua vida, é importante que você os assista em ordem, desde o primeiro, e que você assista inteiros. Você conseguiu perceber, através do exercício que eu te passei abaixo do vídeo 1, quais são os conteúdos emocionais que nesse momento estão bloqueando a sua vida, dificultando, trazendo situações conflitivas, que estão te gerando dor, para que você possa saber por onde começar a sua jornada interna, se você aceitar o meu convite? E com o áudio, você conseguiu fazer o exercício? Descobriu exatamente o que você precisa nesse momento da sua vida? E se por algum motivo você não fez, eu sugiro então que você volte lá e faça antes de assistir esse vídeo, ok? E nessa série de vídeos você vai descobrir como se reconectar com a sua força feminina. Eu vou te mostrar os primeiros passos para você poder olhar para você mesma, abrindo espaço para se cuidar sem culpa e descobrir o que realmente importa para você. E sentir-se mais confiante, com mais força para lidar com seus relacionamentos afetivos, familiares, com a vida, para deslanchar profissionalmente. Nesse vídeo, eu vou te explicar alguns dos tipos de círculos de mulheres que existem e qual é a diferença e a particularidade de um círculo de mulheres terapêutico. Como ele pode te dar ferramentas para transformar a sua vida. E também vou falar sobre por que estar entre mulheres nos ajuda tanto a curar as nossas feridas emocionais e sobre a importância de você se reconectar consigo mesma para viver a vida que você quer viver. Antes de entrar nesse assunto, porém, eu gostaria de agradecer as centenas de comentários abaixo do primeiro vídeo. Eu quero dizer para você que é extremamente gratificante para mim ver essa nova comunidade nascendo junto com o workshop do Círculo de Mulheres Online. Comentários como esse que eu quero compartilhar com você agora. A Cláudia Cardoso deixou o seguinte comentário: envolvente, marcante e extraordinário quando você percebe que a história de outras mulheres se confunde com a sua. Você se sente segura, confiante, fortalecida. Um sentimento profundo de não estar sozinha. Divino. Que lindo, Cláudia! A Franci Natasha, de Nilópolis, me disse assim: boa noite, Ana. Está sendo maravilhoso esse workshop. Quem me apresentou o seu trabalho foi uma coach e com certeza chegou na hora certa, pois estou bem desmotivada, precisando me encontrar e tirar os meus propósitos de vida do papel. Preciso de uma intimidade com Deus mais profunda e de silêncio. Essas foram as respostas da meditação. Obrigada por seu trabalho, que com certeza muda vidas. Até a próxima aula. Até lá, Franci, também te espero na próxima aula. A Glácia Maria Amaral fez o seguinte comentário sobre o caminho dela e as percepções dela. Ana, depois do exercício de meditação, acho que consegui identificar o que estou precisando no momento. Preciso ocupar meu tempo com coisas que fiz a vida toda, trabalhar e atender pessoas. Eu sou psicóloga e por causa de uma doença, o câncer, eu me afastei. Agora que estou boa, preciso fazer algo para alguém, ser útil. Tenho 72 anos, filhos e netos, mas com muita energia e vontade de recomeçar. Perdi a clínica onde trabalhava, perdi meu consultório, convivo com as colegas. Mas agora quero ir em busca do que gosto e sei fazer. Esse é o meu objetivo no momento. Preciso de uma luz, de uma ajuda por onde começar. Acho que contigo eu chegarei lá. Gratidão por poder te escutar. Obrigada. E ela continua: adorei o vídeo. Estou necessitando desse impulso, dessas palavras encorajadoras. Quero saber quem sou cada vez mais. Eu que agradeço, Glácia. Que lindo! Ler esses comentários é profundamente inspirador para mim,
porque faz parte do meu propósito de vida, que eu quero contar para você daqui a pouco, nesse vídeo ainda. São esses comentários que me dão força para seguir em frente, levando essas informações para a maior quantidade possível de mulheres. Como eu já te contei no vídeo anterior, eu comecei o trabalho com mulheres de uma forma muito espontânea, depois que eu mesma vivi um momento de grande sofrimento, que eu não conseguia me sentir feliz, mesmo fazendo terapia individual, e que quando eu comecei esse caminho de mergulhar dentro de mim mesma, de me reconectar comigo e com a minha força, a partir do momento que eu comecei a me escutar, isso começou a mudar a minha vida. E aí eu percebi que essa era uma chave que servia para mim e para qualquer mulher. E foi exatamente esse caminho interno que eu comecei a compartilhar com as mulheres. Aí você pode me perguntar, mas como é que se faz esse caminho, Ana? Bem, o primeiro passo é quando nós percebemos claramente que nós estamos desconectadas de nós mesmos. Desde que eu comecei o trabalho online, eu te digo que eu tenho escutado milhares de mulheres comentando nos vídeos, nas mensagens, inbox da fanpage, nas pesquisas que eu fiz com elas, em cada um dos workshops que eu já fiz, nas lives, nos cursos online. Enfim, são muitas mulheres que estão se sentindo desmotivadas, exaustas, sufocadas por muitas demandas, que se sentem ansiosas, inquietas, insatisfeitas com a própria vida. Outras estão vivendo crises de transição de carreira, no casamento, no relacionamento com os filhos. E outras ainda desejam deslanchar profissionalmente na vida, mas se sentem bloqueadas ou perdidas, ou não sabem qual é o seu lugar, ou simplesmente se sentem inseguras. E ainda tem aquelas que estão enfrentando perdas, doenças, ou cuidando dos seus pais, que são idosos e estão precisando de cuidados. Em todas essas situações é como se faltasse energia. Muitas vezes vive-se um sentimento de solidão, de não conseguir dar conta de tudo, de estarmos longe de viver a vida que a gente realmente quer. E nesses momentos nós nos esquecemos que existe sim um caminho de volta. Um caminho para a gente se reconectar com a nossa própria força, atendendo às nossas necessidades, porém sem deixar de lado todo o resto que importa para nós. Você pode achar que cuidar de você mesma exige deixar de cuidar das outras pessoas que você ama, ou tirar o foco do seu trabalho, ou perder tempo de estar com seus filhos. Mas eu vou te dizer que isso não necessariamente é verdade. Não tem que ser assim. Olhando para a sua vida e para a sua família de forma sistêmica, você vai entender algo muito importante. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Você já ouviu falar da regra do avião? Quando nós estamos num voo, se houver algum acidente, se o avião estiver em risco, você precisa colocar uma máscara de oxigênio, só que tem um detalhe, primeiro em você mesma, justamente para conseguir dar conta de salvar as pessoas que dependem de você e as pessoas que você mais ama. Como assim? Se existem pessoas que dependem de você, elas precisam que você esteja bem para estar disponível e para dar conta de cuidar delas. Mas o que é que nós, especialmente nós mulheres, muitas vezes fazemos? Eu sei que não são todas. Não sei como é que é para você, mas eu mesma já agi assim muitas vezes, escuto muitas mulheres que também agem assim. Muitas de nós colocamos tudo e todos em primeiro lugar. E só vamos perceber isso quando nós já estamos exaustas, ou pior, quando a gente adoece, ou quando a gente começa a se sentir muito infeliz. Muitas mulheres consideram egoísmo cuidar de si mesmas, ou se sentem muito culpadas, como eu já falei, porque elas acham que estão tirando tempo das outras coisas importantes e das pessoas que ela ama. Outras simplesmente não sabem como se reconectar com elas mesmas. E tem outras ainda que são mais racionais, mais práticas, objetivas, e elas não navegam muito por essas águas emocionais, apesar de também sofrerem com as consequências disto, mesmo que elas não percebam. Seja qual for o seu perfil, se você deseja ou precisa deslanchar profissionalmente na vida e não está conseguindo, se você está se sentindo exausta, sem energia, meio sem propósito de vida, se você está enfrentando mudanças ou um momento de crise na sua vida, ou se você não encontra tempo para cuidar de você mesma,
Vamos conversar sobre este caminho de volta, sobre esta chave de transformação pessoal que já me transformou e ajudou a transformar centenas de mulheres que passaram pelos meus círculos terapêuticos. O caminho de volta, quando eu comecei a me escutar e a me consultar sobre as minhas próprias decisões, passou por algumas perguntas que eu passei a fazer a mim mesma, do tipo, será que eu quero de fato isso na minha vida? Será que isso me faz bem? Em outros momentos me perguntar, será que eu dou conta de fazer tudo isso que eu estou me propondo? Indo em busca de descobrir o que realmente importava para mim, o que eu dava conta, o que eu queria, o que eu precisava e o que acalentava o meu coração, o que me nutria como mulher e como pessoa. Algumas mulheres me dizem, Ana, mas eu nem sei o que eu quero mais. Se esse for o seu caso, se você estiver nesse momento da sua vida, onde você não sabe ou tem dúvidas sobre o que você realmente quer, comece tendo clareza do que você não quer mais na sua vida. Esse também é um caminho que nos ajuda. E quando a gente vai se reconectando, redescobrindo a nossa força, a mudança é incrível. É possível retomar antigos projetos, sonhos que tinham sido guardados nas gavetas da vida. É possível voltar a se sentir capaz e descobrir também as nossas necessidades não atendidas. E eu quero te dizer ainda algo que foi uma percepção transformadora para muitas mulheres. Olhando sistemicamente, olhando para a sua vida como um todo, eu quero te dizer que cuidar de você é cuidar de toda a sua vida. É uma forma de você estar sendo atendida, de se sentir mais feliz e, portanto, estar mais disponível para os seus filhos, para os seus projetos profissionais, para as pessoas que você ama, para tudo à sua volta. Esse é o segredo de viver a vida com mais leveza, sem transformar as nossas demandas em pesos. Eu desejo que com essa nossa conversa de hoje você já possa ter clareza, que isso te traga um pouco de clareza e que a partir de agora você possa, se quiser, olhar de uma forma muito especial para a importância de se reconectar com você mesma, de se escutar, descobrindo o que importa para você, cuidando mais de você. E se você quiser experimentar essa força, já se comprometa através de um passo concreto, aqui e agora. O que eu posso fazer hoje na minha vida que caiba dentro da minha rotina, dentro das minhas possibilidades, de acordo com a minha realidade? O que eu posso fazer por mim mesma? O que eu posso fazer para atender a necessidade que eu descobri ou que eu já sabia que eu tenho e que não está sendo atendida? Escreva num papel qual será esse passo que você vai dar. Escreva hoje, agora. Lembrando que as grandes mudanças na nossa vida começam com um primeiro pequeno passo que pode ser sustentável. Então, seu passo pode ser, por exemplo, pedir ajuda para alguém, se você está precisando de ajuda, acordar um pouco mais cedo para caminhar, mesmo que seja uma vez por semana no início, falar com alguém com verdade e respeito sobre algo que a está incomodando ou que está provocando dor para você, com alguma pessoa importante, fazer a mudança de um hábito ruim na sua alimentação, cuidar da sua vida espiritual, de acordo com as suas crenças. Encontrar uma hora na sua semana para cuidar do seu corpo, começar a meditar, descansar, ou aquilo que você sente que você realmente precisa. E é assim, eu ensino para as mulheres que toda mudança sustentável, toda mudança duradoura, começa na vida e segue com um primeiro pequeno passo. Lembre-se do que uma vez disse a Bárbara Brennan: ninguém consegue mudar tudo ao mesmo tempo, mas todo mundo consegue mudar algo na sua vida, começando por si mesma. Provavelmente, com esse pequeno passo, você já vai começar a sentir, começar a experimentar o que é ser parceira de si mesma e o efeito que isso tem na nossa vida. E se você já decidiu qual é o pequeno primeiro passo da sua grande mudança que você vai fazer, e se você já escreveu aí no seu papel, você me conta aqui abaixo no comentário o que é que você decidiu fazer. E eu vou gostar muito de ser testemunha do início da sua transformação.
Você sabia que existe um estudo da Universidade de Harvard que afirma que quando as mulheres estão juntas, isso melhora a nossa saúde física e mental, a saúde de todas? Você já parou para pensar nisso? Já se sentiu bem, relaxada e renovada depois de uma conversa entre amigas? Já sentiu que uma outra mulher compreendeu exatamente como você se sentia num determinado momento? Ao contrário da ideia reinante que as mulheres apenas competem entre si, e aqui eu quero dizer que sim, existe competição entre as mulheres, entre os homens, entre homens e mulheres, porque isso é parte da natureza humana. Mas isso não é uma característica feminina. E eu quero te contar que tudo que eu vivi nos mais de 50 círculos de mulheres diferentes que eu facilitei presencialmente ao longo de mais de 14 anos, e nos últimos anos com mais de 100 mulheres por mês, é que as mulheres juntas podem ser amigas, leais, empáticas e muito, muito solidárias. Ou seja, elas são cheias de sororidade. Você conhece essa palavra? Soror quer dizer irmã. Sororidade é a capacidade de empatia amorosa, de relação conectiva e colaborativa que é possível experimentar estando entre mulheres. Mas se pode ser tão bom assim estar entre mulheres, por que algumas têm horror de pensar nisso? Porque algumas mulheres não confiam nas mulheres, só confiam nos homens, inclusive para amigos, quando procuram médicos, parceiros de trabalho, para tudo na vida delas. Isso é fruto da forma como cada uma de nós nos relacionamos com as mulheres da nossa própria família. A forma como nós vivenciamos ao longo da nossa história as relações com as mulheres que vieram antes de nós. Mães, tias, avós, primas, irmãs, todas as mulheres da nossa família. A forma como nós vivenciamos tudo isso, como nós nos sentimos, está diretamente ligada à forma como nós nos relacionamos com as mulheres hoje, com as outras mulheres que nós cruzamos pela vida. Se nós conseguimos confiar ou não, se nos sentimos pertencendo, conectadas ou se temos medo de ser julgadas e excluídas. Algumas entre nós fomos muito feridas nessas relações com as mulheres da nossa família. E isso é algo que precisa ser olhado, se você desejar, na sua história e que pode ser curado. Existem no Brasil e no mundo muitos e belos círculos de mulheres. Círculos que honram o feminino sagrado, que resgatam respeito pelo corpo feminino. Círculos dentro das igrejas, das mais diferentes igrejas. Círculos para mulheres líderes, xamânicos, dentro de ONGs que cuidam de questões de violência de gênero. Enfim, são múltiplos e são todos muito importantes os círculos de mulheres. Todos eles cultivam esse espaço de empoderamento feminino, de força e de empatia. E como é o Círculo de Mulheres terapêutico? Em cada um dos encontros eu cuido para que estejamos todas no mesmo nível. O que nos une é a nossa condição de mulheres, muito diferentes e às vezes muito parecidas. Nesse espaço de cuidado e partilha, ninguém é melhor do que ninguém. E essa circularidade que promove essa condição de igualdade respeitosa, promove também acolhimento, apoio, escuta, uma escuta que inclui a todas, onde o respeito à diferença torna o círculo um espaço muito fértil para que juntas possamos tecer um tecido afetivo, sobre o qual podemos depositar nossas dores e nossas alegrias e encontrar soluções sistêmicas para o que quer que seja que nós estejamos atravessando como um desafio nesse momento da nossa vida. E este é justamente o propósito de um círculo de mulheres terapêutico, abrir espaço para partilharmos e ressignificarmos as nossas histórias de vida, para promover reconciliações e permitir que cada uma de nós tome a sua própria vida nas mãos, ampliando as nossas percepções, estimulando o nosso desenvolvimento pessoal e permitindo que a gente saia de soluções de dependência emocional, de inseguranças, de dor ou de conflito para construirmos a nossa autonomia na vida, para construir a vida que você quer viver.
Outra grande transformação que as mulheres sempre me relatam é a ampliação da própria escuta. À medida que elas vão se escutando as suas próprias necessidades, o resultado é que elas passam a ter mais clareza sobre si e sobre o que querem e passam a escutar mais as pessoas ao seu redor. Escutam de forma diferente seu relacionamento afetivo, seus filhos, suas mães, seus amigos. Ampliam a capacidade de escuta no trabalho e isso as torna mais conectivas e transforma completamente os nossos relacionamentos. Nos círculos, falamos também sobre o nosso corpo feminino, sobre este padrão de beleza reinante, sobre como ele nos influencia, e o resultado é que as mulheres se conectam muito mais com seus próprios corpos de forma mais livre, mais criativa, resgatando a sua autoestima. Veja só esse depoimento que eu quero muito compartilhar com você da Adriana Rocha, que passou pelos Círculos de Mulheres Terapêuticos. Eu sou professora de inglês e sou uma das veteranas do Círculo de Mulheres com a Ana Patrícia. Foi muito por acaso, a Ana Patrícia me convidou para participar de uma imersão que ela fez e como tudo que ela faz é muito bom, eu fui de gaiata. Não sabia nada sobre o Círculo de Mulheres, não lidava com a questão feminina mais profunda. E naquela imersão, naquele círculo, eu entendi a força das mulheres juntas, a força que a gente produz e a força que a gente tem quando está uma com a outra. E essa conexão entre nós, que foi assim um fator muito marcante na minha vida, e eu posso falar que a partir daquele momento a minha vida foi outra. Nasceu uma outra Adriana, foi muito importante para mim. Eu compreender a importância que é a gente ser mulher. Eu compreender, eu olhar com doçura para as outras mulheres. Eu trabalho com pessoas desde os 4 anos até pessoas mais velhas do que eu. E você se conectar com elas e com as mulheres especialmente em identidade. Existe muito que a gente troca só de estar junto. Desse primeiro trabalho, por exemplo, que eu participei, até hoje às vezes acontece uma coisa na vida de uma que mora em São José ou Taubaté, em cidades diferentes, e a gente se liga, pede força e pede opinião. É muito intenso, essa força, essa energia que a gente gera juntas. Quase que sem perceber, assim, mudou. Primeiro, a relação que eu tinha com a minha mãe, com a minha irmã, com as mulheres da minha família, mas principalmente atingiu profundamente o respeito que eu tenho pela vida. Me mostrou a importância de ser mulher, assim como a importância e não estou falando isso numa conotação sexual, não é nada disso que eu estou falando dessa força. E como eu trabalho com pessoas, eu pude compartilhar isso de diversas formas. Então eu tenho alunos em fábricas, por exemplo, e hoje é comum a gente discutir a paternidade assim, eles estão com um bebê novo e a força que ele pode dar para a mulher, aquele suporte. Então isso foi transformador, porque eu pude levar outra maneira de ver a vida, e eu sinto uma felicidade enorme, porque mesmo compartilhando isso na maioria das vezes com homens, isso atinge uma mulher, isso atinge uma criança, isso atinge o próprio homem, fazendo com que ele viva de uma maneira melhor. Não tem nada que signifique mais a minha vida do que isso. Esse é um de muitos depoimentos que tocam profundamente o meu coração. Eu recebi muitas perguntas profundas das mulheres. Eu li aqui no workshop centenas de novas histórias de vida, de dores e alegrias, e em todos estes anos, com tantas mulheres, sempre me impacta e continua me impressionando. Eu estou sempre olhando para a força das mulheres. Elas me fizeram olhar ainda mais profundamente para a minha própria força e olhar para o meu próprio trabalho de uma maneira muito mais ampla. Foram muitas perguntas, muitas mesmo, eu não vou conseguir responder a todas.
Mas eu elegi com muito carinho, eu escolhi aquelas que eu acredito que serão aproveitadas por todas vocês. Muitas pessoas me perguntaram por que eu decidi compartilhar aqui com você tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi com as mulheres nesses anos, tudo que eu estudei, e eu quero te contar por quê. Em primeiro lugar, porque eu tive uma mãe com um coração inclinado para o coletivo. Desde muito pequena, eu aprendi com a minha mãe a olhar para os grupos e também para as questões sociais. Ela era altamente sensível e comprometida com isso durante toda a vida dela. Isso sempre me levou a olhar coletivamente para as questões humanas. E foi isso que me moveu a criar os Círculos de Mulheres. Eu sinto a mesma alegria de servir da minha mãe e me conecto com a minha própria história, com o que representa para mim, Ana, ser mãe, ser mulher e poder contribuir com o mundo através de você e das outras mulheres, oferecendo o meu melhor, que é a minha escuta terapêutica e a minha força interna. Eu também acredito no pensamento da abundância. Para mim, o fluxo da abundância na vida é como o fluxo das águas. Se a gente olha, por exemplo, para a força do mar, ela está lá, plena de beleza, imensa, sempre disponível para qualquer pessoa que queira se banhar, se renovar. As águas do mar não escolhem aquelas que serão tocadas. Todos podem desfrutar dessa força abundante, dessa beleza, do prazer de estar na água igualmente. Nós vivemos em todo um universo que é plenamente abundante. A vida é assim. E eu aprendi com as mulheres que os nossos aprendizados juntas, eles se multiplicam. Eles beneficiam nossos filhos, nossas famílias e vão muito além. Que somos um campo de reverberação e que cada mulher que se transforma, que se cura, que cura algo na sua própria vida, ajuda outras a acreditarem e se torna um caminho para as outras mulheres seguirem adiante. E quando nós trabalhamos nesse fluxo de abundância, nesse campo coletivo, nós estamos neste mesmo movimento lindo que se estabelece a partir de um grande equilíbrio entre dar e receber. É exatamente isso que eu acredito quando eu compartilho tudo que eu aprendi, que eu vivi, que eu estudei, que eu construí nos últimos anos. Eu tenho ganhado muito e aprendido muito com as mulheres. Eu sou muito grata e preciso compartilhar tudo isso para gerar a mesma transformação que ocorreu na minha própria vida, na vida de tantas mulheres quantas eu consegui alcançar. E esse movimento de mulheres que se cuidam juntas pode ser infinito. Eu também acredito muito no coração das mulheres. Eu olho para cada uma delas como mantenedoras da vida. Olho, por exemplo, para a grandeza que é uma mulher poder dar à luz a uma outra vida, mesmo colocando a sua própria vida em risco. Eu mesma, como mãe, talvez não tenha experimentado na minha vida nada maior do que isso. Então, quando eu me coloco em contato com as mulheres, eu me sinto conectada com a vida. Eu me sinto a serviço das famílias, a serviço das crianças e, através delas, do futuro. Esse é o meu propósito de vida. Esse é meu papel nesse mundo. E eu sinceramente acredito que compartilhando tudo que eu sei, da maneira como eu tenho feito em todos os círculos que eu já fiz, aqui, agora, nesse formato online, que derruba as barreiras geográficas, que chega até as mulheres de todos os cantos do Brasil, que de outra forma jamais me conheceriam. Por isso eu fiquei tão movida, tão inspirada em aumentar a escala do meu trabalho e foi uma alegria poder ajudar mulheres de vários lugares do Brasil e de fora do Brasil, como já tivemos várias alunas nos círculos online nas turmas anteriores. Como eu disse, eu acredito que seria muito mais fácil e gratificante viver nesse mundo se mais mulheres passassem por ciclos terapêuticos, por experiências transformadoras como estas. Se recebessem ajuda, se sentissem enxergadas, vistas, escutadas, valorizadas, respeitadas nas suas diferenças. Se mais mulheres tivessem contato com ferramentas terapêuticas tão transformadoras. Esse certamente é o caminho mais curto para as respostas e soluções que muitas de nós temos buscado sozinhas. Durante esse workshop, eu tenho compartilhado com você de uma forma introdutória tudo isso que eu aprendi
e que já pode te ajudar naquilo que você precisa nesse momento da sua vida. Se você quer se redescobrir a partir de um novo olhar sobre si mesma, se você quer abrir espaço na sua vida para o novo, permitindo ter mais tempo, por exemplo, para você mesma, com foco, com disciplina, melhorando a qualidade da sua vida. Se você quer escutar suas necessidades não atendidas, repensar como é que você tem estado e qual é o seu papel nesse mundo para alcançar aquilo que você realmente deseja em qualquer área da sua vida, que seja realmente importante para você. Se você quer passar a priorizar suas próprias escolhas, ao invés de colocar tudo e todos em primeiro lugar, tudo antes de você, eu quero te contar que eu e minha equipe, em 2017, aceitamos um desafio e fizemos pela primeira vez algo que ninguém acreditava, que foi justamente formatar o Círculo de Mulheres Terapêutico inteirinho para poder entregá-lo no formato online. E ainda, ao final, ter um encontro lindo, presencial comigo de 3 dias. Nós já tivemos lindas turmas, com mulheres que nos deram depoimentos desses de encher o coração de alegria e de gratidão sobre a transformação que elas alcançaram. Esse é um programa de transformação muito mais intenso, mais longo, mais detalhado, onde eu vou poder te pegar pela mão, intervindo ao vivo, pessoalmente na sua história, te escutando e podendo te mostrar passo a passo como nós temos vivenciado esta reconexão e o impacto que isso tem sobre os nossos relacionamentos mais importantes. E como que isso pode estar acessível para você, mesmo com todas as demandas que todas nós temos. Como pode ser curativo se você se sente ferida por acontecimentos da sua vida. E como é forte e libertador transformar as nossas feridas em pérola, em aprendizados, em força interna. Nos tornando muito mais resilientes para transformar o limão da vida em limonada. E eu vou te dar mais detalhes sobre a próxima turma que vai abrir do Círculo Terapêutico Online em breve. Para completar o nosso vídeo de hoje, eu quero te oferecer um exercício sobre a escuta e uma meditação guiada. Ela foi especialmente feita para você aqui, para te ajudar a permanecer no presente. Porque falta de atenção e falta de presença é uma outra queixa importante que as mulheres me falam. Será que essa também é uma questão para você? Abaixo desse vídeo você vai poder baixar o áudio e vai encontrar um exercício de autopercepção para você fazer. À medida que você for respondendo, você poderá ter insights sobre a sua própria vida, sobre perguntas que nós não nos fazemos no dia a dia e que nos levam a pensar e perceber questões que às vezes a gente nunca pensou. Aproveita essa oportunidade para fazer assim que assistir ao vídeo, para que você possa ter um resultado ainda melhor com toda essa conversa nossa bem fresquinha na cabeça. E deixe as suas impressões, as suas dúvidas, tudo aqui nos comentários para mim. Se você quiser conhecer os depoimentos das alunas das turmas anteriores do Círculo de Mulheres Terapêutico, você pode encontrar aqui mesmo nessa página. Agora, rola a página para baixo, deixa um comentário seu com a sua dúvida, que talvez eu possa respondê-lo no próximo vídeo. E nesse próximo vídeo você vai ouvir as minhas respostas para as suas perguntas, que talvez você já tenha feito e que as mulheres estão me fazendo, e compreender toda a estrutura e como funciona o Círculo Terapêutico Online. Se você conhece alguma mulher que você acredita que também se beneficiaria de tudo que você já ouviu até aqui, você pode entrar nesta linda corrente de mulheres que se importam com as mulheres, marcando essa mulher aqui nos comentários ou compartilhando essa página nas suas redes sociais. Me acompanhe nessas mídias através dos botões aqui nessa página. E eu vejo você no próximo vídeo com grande alegria. Até lá! Sou Magda Bertoni. Neste momento eu estou numa transição de carreira, né, na área pública, e estou conciliando junto com a profissão de coach. Eu acredito muito no que o universo nos traz. E eu digo que foi uma deucidência que fez a Ana aparecer na minha timeline. E quando eu vi que era conexão entre mulheres, eu falei, é disso que eu preciso. E foi uma grata escolha
tem sido uma grata escolha, porque a cada semana mais eu me conecto comigo. E isso permite que eu faça o meu trabalho de auxiliar mulheres a se reconectarem com elas mesmas. Perceber que a minha intuição, o jeito que eu sempre agi e respeitei, foi a cada vídeo, a cada aula da Ana, ela aprofunda muito as nossas reflexões e eu fui vendo assim que o que eu tinha feito, eu fiz bem feito, né? Só fui constatando um caminho que era guiado mesmo pela minha intuição. Perceber quanto é importante respeitar nossas raízes, né? A conexão com a mãe, com as avós, a força feminina da família, isso foi maravilhoso. E mais uma vez, fico feliz da minha intuição, porque me senti no caminho certo e me senti completamente amparada. E algo assim maravilhoso que veio coroar nesse evento ao vivo foi perceber a força da outra pessoa, né? Olhar nos olhos e poder dizer eu vejo a sua força mentalmente, isso foi libertador, foi maravilhoso mesmo.